Um bom dia a todos na paz do Senhor, e eu vou dar continuidade na leitura do Evangelho de João, recapitulando que no final do capítulo 18, que foi a minha última leitura, nós tivemos o último subtítulo, que foi Jesus é condenado à morte. Ele perante Pilatos, né? Aquela disputa ali da liderança religiosa da época, né? Os fariseus, os religiosos da época de Cristo, querendo que Jesus fosse morto, né? E Pilatos, então, tentando explicar que ele não via nenhum crime, né, em Jesus. Ele não via nem nada errado com ele para que ele fosse condenado à morte, né? Então, apenas recapitulando isso. Então, a leitura de hoje será no capítulo 19, vou estar lendo os primeiros 16 versículos. E não aparece nem um novo subtítulo, portanto, ainda é Jesus perante Pilatos, né? E já condenado à morte. Primeiro em inglês, depois em português, Gospel of John, chapter 19. Then Pilate ordered that Jesus be taken away and whipped. The soldiers made a crown from some thorny branches and put it on Jesus' head and put a purple robe around him. Then they came to him many times and said, "Hail, King of Jews," and hit him in the face. Again Pilate came out and said to them, "Look, I am bringing Jesus out to you. I want you to know that I find nothing against him." So Jesus came out, wearing the crown of thorns and the purple robe. Pilate said to them, "Here is the man." When the leading priests and the guards saw Jesus, they shouted, "Crucify him! Crucify him!" But Pilate answered, "Crucify him yourselves, because I find nothing against him." The Jews answered, "We have a law that says he should die, because he said he is the Son of God." When Pilate heard this, he was even more afraid. He went back inside the palace and asked Jesus, "Where do you come from?" But Jesus did not answer him. Pilate said, "You refuse to speak to me? Don't you know I have power to set you free and power to have you crucified?" Jesus answered, "The only power you have over me is the power given to you by God. The man who turned me into you is guilty of a greater sin." After this, Pilate tried to let Jesus go. But the Jews cried out, "Anyone who makes himself king is against Caesar. If you let this man go, you are no friend of Caesar." When Pilate heard what they were saying, he brought Jesus out and sat down on the judge's seat at the place called the Stone Pavement. In the Jewish language, the name is Gabbatha. It was about noon on preparation day of Passover week. Pilate said to the Jews, "Here is your king." They shouted, "Take him away! Take him away! Crucify him!" Pilate asked them, "Do you want me to crucify our king?" The leading priests answered, "The only king we have is Caesar." So Pilate handed Jesus over to them to be crucified. Agora em português. Aí Pilatos mandou chicotear Jesus. Depois os soldados fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na cabeça dele e o vestiram com uma capa vermelha. Chegavam perto dele e diziam, "Viva o rei dos judeus!" e davam bofetadas nele. Aí Pilatos saiu outra vez e disse para a multidão, "Escutem, vou trazer o homem aqui para que vocês saibam que não encontro nenhum motivo para condená-lo." Então Jesus saiu com a coroa de espinhos na cabeça e vestido com a capa vermelha. "Vejam, aqui está o homem", disse Pilatos. Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas do templo viram Jesus, começaram a gritar, "Crucifica! Crucifica! Vocês o levem e o crucifiquem", disse Pilatos. "Eu não encontro nenhum motivo para condenar este homem", repetiu Pilatos. A multidão respondeu,
Nós temos uma lei e ela diz que este homem deve morrer porque afirma que é o Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde você é? Mas Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: você não quer falar comigo? Lembre que eu tenho autoridade tanto para soltá-lo como para mandar crucificá-lo. Jesus respondeu: o Senhor só tem autoridade sobre mim porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Depois disso, Pilatos quis soltar Jesus, mas a multidão gritou: se o Senhor soltar esse homem, não é amigo do imperador, pois quem diz que é rei é inimigo do imperador. Quando Pilatos ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Calçada de Pedra. Em hebraico, o nome desse lugar é Gabatá. Era quase meio-dia da véspera da Páscoa. Pilatos disse para a multidão, aqui está o rei de vocês. Mas eles gritaram, mata, mata, crucifica. Então Pilatos perguntou, querem que eu crucifique o rei de vocês? Mas os chefes dos sacerdotes responderam, o nosso único rei é o imperador. Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado e eles o levaram. Amém. Que situação, né? Meu Deus do céu, quando a gente começa a ler, eu não sei vocês, mas eu quando eu leio a palavra do Senhor, dá a impressão que, pelo menos é o que eu tento fazer, eu tento me colocar lá dentro da cena. Eu tento, sei lá, ser como um dos que estão ali juntos, sabe? Ou então bem perto, observando tudo de uma maneira bem de perto, né? Então aqui nós vemos, sim, aquela liderança religiosa tão materialista, tão preocupada com César, né? Com o imperador, né? Aqui nós vamos discorrendo aqui, eu fico percebendo a luta do Pilatos, né? Pilatos, eu não sei se os irmãos, as irmãs sabem, mas a esposa dele era judia, né? Então, até esses casamentos aconteciam já para ter uma certa coisa entre eles ali, né? Religião, governo, governo, religião. Religião, governo, governo, religião, né? Então, mas essa esposa do Pilatos, ela teve um sonho e no sonho ela foi muito perturbada por causa, né, de Jesus, daquela situação. Então ela dizia para Pilatos não entrar naquela questão, né? Então, nesses versículos que eu li hoje, a gente percebe a tentativa afincada do Pilatos de não entregar Jesus, né, para aquela liderança religiosa e nem nas mãos dos soldados, né? Porque ali quem iria aplicar aquela morte em Cristo não eram os religiosos, porque de acordo com a lei deles, eles não poderiam sujar as mãozinhas deles de sangue, né? No entanto, o coração deles e a alma poderia estar repleto de ódio, né? Que isso para eles não seria pecado tão logo que eles não matassem Jesus com as suas próprias mãos, né? Mas eles já matavam Jesus desde o início que Jesus começou a pregar, que ele iniciou seu ministério, eles matavam ao Senhor com essas palavras, né? Esta, meus irmãos e minhas irmãs, e meus amigos que estão me ouvindo, era a situação da liderança daqueles que deveriam ter esperado pela vinda do Filho de Deus, que deveriam ter guardado as profecias, as promessas de que um Salvador viria, né? Mas porque ele veio em uma forma humana humilde e não cheio de púrpura, quem sabe se ele tivesse nascido dentro da casa do imperador, eles teriam o aceitado, não é verdade? Porque aqui o que nós vemos é isso, né? O que nós vemos, a posição pior dessa liderança religiosa aqui era dinheiro, era poder, era status. Era diante do governo, eles queriam um status diante do governo, né? Então ali já estava Jesus, né? E Pilatos tentando não entregar ele para ser morto. Ele não encontrou em Jesus. E o que eu acho, assim, uma coisa, como se diz amazing em inglês, incrível, né?
É que quando ele percebe que ele vai ser obrigado, né? Ele vai ser obrigado a entregar Jesus. Porque quando a liderança que percebeu que o Pilatos estava tentando livrar Jesus, né? Eles deram um ultimato no Pilatos, né? Deram um ultimato do tipo assim, querendo dizer que se o Pilatos negasse de fazer aquilo, eles iam arrumar problema entre o Pilatos e César, que era o imperador, né? Da época, né? Eles fizeram fermentaram tudo aquilo, quer dizer que aquela era a hora das trevas. Deus o Pai, sabendo que seria dessa forma, ele sabia que tipo de liderança o filho dele iria encontrar, né? Jesus também já estava avisado, né? Desde do Getsemane, né? Que nos outros evangelhos nós vamos ver que vai trazer mais detalhes, né? João, ele, muito embora ele detalhe outras situações, algumas ele não detalha, né? Então, mas nesse momento aqui ele já tinha suado gotas de sangue, quer dizer que ali no Getsemane ele já tinha, basicamente ele já tinha morrido ali, né? Ia ser apenas agora aquele processo físico aonde eles iriam realmente trucidar, né? Aquele ódio infernal, né? Aquele ódio onde o diabo encheu o coração dessa liderança, né? Para matar o Filho de Deus, né? Então aqui, tudo que a gente vê eles falando, né? Aqui no versículo 6, o chefe dos sacerdotes e os guardas do templo começaram a gritar, crucifica, crucifica, era um ódio mortal, né? E vocês, aí Pilatos ainda responde, vocês que o levem e crucifiquem, pois eu não encontro nenhum motivo para condenar esse homem. Então Pilatos, ele sustentou a sua posição aqui, que ele não encontrou nada em Cristo que pudesse condená-lo à morte, né? Mas eles continuavam. Nós temos uma lei no versículo 7, e ela diz que esse homem deve morrer porque afirma que é o Filho de Deus. E quando Pilatos ouviu isso da boca dele, ele ficou com mais medo ainda. Por quê? Porque ele também entendeu que Jesus poderia ser o Filho de Deus, mesmo não sendo um judeu, né? Então ele volta lá para falar com o Senhor e pergunta de onde você é, né? Jesus, já sabendo que aquela situação ali já estava traçada e ele teria que vivê-la, ele nem respondeu, né? Daí o Pilatos fala para ele, por que você não me responde, né? Você tem que lembrar que eu sou autoridade tanto para te soltar como para deixar crucificar, né? Mas Jesus responde para ele, o Senhor, Jesus é educado, né? Veja o que ele fala. O Senhor, ele tratou o Pilatos com respeito, né? O respeito da autoridade que ele era. O Senhor só tem autoridade sobre mim porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Aqui, o Senhor referiu-se, e está escrito aqui na palavra do Senhor, para que todos leiam, se referindo a Judas, né? Ao traidor, né? Ao traidor que vendeu ao Senhor por 30 moedas de prata, né? Depois disso, Pilatos quis soltar Jesus, mas a multidão gritou, se o Senhor soltar esse homem, não é amigo do imperador. Aqui foi a última chantagem, né? Que essa liderança fez. Se você se recusar de entregar ele para morrer, nós vamos te difamar diante do imperador. Daí, quando ele ouviu isso, ele também não queria perder a sua cadeira, né? Ele trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal, no lugar chamado Calçada de Pedra. Era quase meio-dia na véspera da Páscoa. Pilatos disse para a multidão, aqui está o rei de vocês. Olha só, meu Deus, isso ficou registrado na palavra do Senhor, ficou registrado aqui. Meu Deus, que vergonha para aquela liderança religiosa. Aqueles que deveriam ter esperado ao Senhor que ele viesse para trazer salvação agora. O Pilatos vira para eles e fala, aqui está o rei de vocês. Mas eles gritaram, mata, mata, crucifica. Então Pilatos perguntou, querem que eu crucifique o rei de vocês? Meu Deus, que vergonha! Eu gosto dessa linguagem de hoje. Por que eu gosto dessa linguagem de hoje?
porque traz um linguajar mais moderno nosso, na nossa língua portuguesa, também no inglês aqui, essa Bíblia que eu tenho é na linguagem de hoje, então facilita muito na compreensão. Isso aqui ficou registrado com detalhes. Isso aqui está registrado com detalhes para que o mundo inteiro leia, para que o mundo inteiro entenda o quão longe essa liderança religiosa estava, o quão longe eles estavam e o que foi que eles fizeram com o Messias, o prometido de Deus para eles. Para eles. Jesus foi prometido para eles, para os judeus, para Israel. E foi isso aqui que eles fizeram com o Salvador. Está aqui bem claro, olha, uma criança que esteja estudando, cursando o segundo ou terceiro ano do ensino, né, do elementar, que fala, que eu já até esqueci, como que, do primário, né, o antigo primário, se ela tiver uma boa leitura, onde a professora ensinou a respeitar as vírgulas e os pontos e um novo parágrafo, se uma criança de 10 anos tiver uma boa leitura e respeitar vírgulas, ponto e vírgula, ponto e parágrafo, ela entende isso aqui, que foi lido aqui. Ela vai entender isso aqui, ela vai falar, puxa vida, era aquele povo lá que Deus prometeu para eles um Salvador. Olha o que eles fizeram com o Salvador que Deus prometeu, né? Então, aqui no finalzinho da leitura, né, o Pilatos pergunta, querem que eu crucifique o rei de vocês? Olha o absurdo. O absurdo, isso aqui ficou registrado, que é para nós não termos dúvida. É para nós não termos dúvida. E os chefes dos sacerdotes responderam, o nosso único rei é o imperador. Olha, outro absurdo aqui. Como que pode uma liderança religiosa responder e dizer, o nosso único rei é o imperador? Olha o materialismo, a ganância por dinheiro, por poder e por posição. Então Pilatos, último versículo 16, então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado e eles o levaram. Então, daqui para frente, a partir da próxima leitura que eu vou fazer, é que nós vamos perceber, né, o Calvário mesmo, né, o Calvário que o Senhor teve que passar por mim e por você e por toda a humanidade sem restrição, pelos russos, pelos chineses, pelos iranianos, pelos iraquianos, pelos franceses, por todos aqueles que vierem à compreensão da situação calamitosa que a humanidade caiu, né? Da cegueira recebida por ocasião de uma desobediência que nunca deveria ter acontecido, né? Lá no Jardim do Éden. Não deveria ter acontecido. Mas as pessoas tendem a usar o livre-arbítrio, que é a maior prova de amor que Deus tem dado à humanidade. Ele não nos fez robôs. Você vai se comportar dessa maneira. Ele lhe dotou de um poder de livre escolha. Você escolhe, eu escolho. Mas muitos usam esse poder de escolha para uma inclinação àquele DNA que eu tenho falado várias vezes e volto a repetir. Nós todos, toda a humanidade porta um DNA satânico do diabo. É pesado o que eu estou falando? Pode ser que seja pesado, mas eu estou falando a verdade. Quer você queira aceitar ou quer você queira negar. Mas uma pessoa que é inteligente, ela já entendeu que ela tem inclinações para o mal. Você nunca entendeu que você tem uma inclinaçãozinha para o mal? Eu entendi muito cedo isso na minha vida. Eu era ainda menina quando eu entendi que eu tinha certas inclinações. E todos nós as temos. Nós as temos, mesmo nós que já recebemos a salvação. Nós aceitamos ao Senhor Jesus, entendemos tudo isso aqui que aconteceu. Nós já compreendemos que é só nele que nós devemos e precisamos nos esconder, até mesmo para que nós consigamos subjugar esse DNA maligno que está em todos nós. Enquanto nós habitarmos em um corpo físico,
que tenha esse esqueleto de ossos, essa carne, essa pele, nós portamos esse DNA corrupto. O dia que Deus nos retirar desse tabernáculo, ou seja, deste corpo, é outra história. Aí nós seremos levados para um lugar que esse corpo não mais terá influência sobre a nossa vida. Então, isso tudo são coisas que nós só conseguimos entender quando nós caminhamos pertinho do Salvador. Desse Jesus aqui, que é essa liderança rapinosa, essa liderança endemoniada, crucificou, apedrejou, esbofeteou. Eles fizeram isso com o Senhor, mas nós sabemos pela história do preço que eles pagaram nos anos 70 depois de Cristo, né? O que foi que aconteceu com essa gente, né? Então, se nós formos parar para pensar, eu não quero delongar muito no áudio, que eu sei que as pessoas não têm tempo hoje em dia, né? Nós temos tempo para muitas coisas, mas para ouvir a palavra de Deus, muitas vezes, não, hoje o áudio tem meia hora, eu não posso ficar aqui ouvindo meia hora. Tudo bem, mas para quem quiser, escute que o Filho de Deus veio à terra e pagou um preço de sangue inocente. Ele nunca pecou. E o sangue dele foi derramado e Deus aceitou esse sacrifício para a tua salvação e para a minha. Para a tua salvação e para a minha. Mas aqueles que não compreenderem que esse preço foi alto dessa forma e não se submeterem a entender que é necessário entrar por esta porta de salvação, não serão salvos. Não serão salvos. Então, e o evangelho é pregado nos 4 cantos desta terra, ele é pregado. Mas a igreja de Cristo, que é o grupo daqueles que receberam essa salvação, num geral, eu me refiro agora às denominações, elas têm falhado também. Têm falhado, elas se desviaram do propósito real. Da pregação da salvação, da pregação do que foi que Cristo passou para te salvar e para me salvar, né? A igreja, não estou dizendo que são todos, eu jamais poderia dizer isso. Dentro de todas as denominações que você ouvir falar, seja daqui ou dali ou de acolá, assembleias ou presbiterianas ou metodistas, dentro de cada uma dessas igrejas existe um grupo de sinceros que foram lavados e remidos por este sangue e que batalham por esta verdade. Mas entre eles, infelizmente, também tem o joio que a palavra fala. Aqueles que querem fazer como esses religiosos aqui, da época de Jesus. Aqueles que querem ser apenas amigos do imperador, amigos dos deputados, amigos dos senadores, amigos dos prefeitos, né? Então, dentro da igreja santa do Senhor, né? Dentro de denominações, vou dizer assim, existe o grupo dos santos e verdadeiros, mas junto com eles tem um outro grupo que acha que dá para ir das duas maneiras, entendeu? Eu pego um pouquinho disso aqui, que é a graça de Deus, mas também eu vou arrumar um pouquinho de favor lá com a política da época, né? Com o prefeito, com os senadores, com os vereadores, essas coisas assim, né? Então, é tempo de nós retornarmos às palavras santas do Salvador, os santos evangelhos. É necessário que de púlpito nós voltemos a pregar as palavras de Cristo, os textos aonde os discípulos relataram, né? Mateus, Marcos, João e Lucas, né? Nós temos que devorar esta palavra e ler e estudar e ter o temor de Deus quando lê cada versículo, né? Porque nesse desvio todo que a igreja tem passado, nessa escorregada que a igreja tem dado, nós percebemos que muitas vezes a tentativa é de canalizar lá atrás no Velho Testamento, o povo de Israel, minha irmã, meu irmão e meu amigo, o Israel de Deus hoje é apenas e somente o grupo daqueles que aceitaram o seu filho.
Só isso, não tem mais ninguém, não. Não tem, não. Quem rejeita Cristo é do anticristo. Então, nós, como igreja do Senhor, depois do sangue da nova aliança, nós precisamos retornar a este sangue da nova aliança. Senão nós incorremos no risco de começar a louvar um Israel que hoje assassina crianças, comete genocídio. Nós podemos ter a tendência de aplaudir eles, dizendo que porque eles carregam o nome de um Israel lá, eles são o Israel de Deus, então eles têm o direito de matar 40 mil pessoas. Aí eu pergunto, como que pode? Como que pode pessoas que se dizem pertencer ao grupo dos remidos pelo sangue da nova aliança aplaudir genocídio? Será que sou só eu que vejo o absurdo disso? Misericórdia, meu Deus. Misericórdia. O Senhor se entregou naquela cruz para nos dar vida, e hoje a igreja, o grupo daqueles que ele remiu com o seu sangue que nunca pecou, vai bater palmas para assassinato de crianças, de pessoas inocentes que não têm armamento para se defender. Isso não é uma guerra. Eu tenho que voltar a falar, porque eu preciso tentar esclarecer pessoas que parecem que estão cegas. E falando em cegueira, eu só quero te relembrar, nesse DNA que nós recebemos do diabo, a cegueira é muito grande. Ele cega mesmo, ele quer que nós venhamos a aplaudir esse genocídio. Ele quer, por quê? Porque o diabo, o anticristo, já diz no seu nome, né? Ele é anticristo, quer dizer que ele é contra Cristo. Ele nunca irá se submeter ao reino do Senhor. Antes ele quer tomar o seu lugar. Esse foi o problema que aconteceu com o diabo lá no céu, que ele foi expulso de lá, né? O que eu quero que você entenda é o seguinte, ele já sabe que ele está condenado, porque o Senhor Jesus, quando verteu o seu sangue e disse na cruz, está consumado, ele esmagou a cabeça dele. Ele já está com a cabeça esmagada. Mas ele ainda tem um corpo, porque aquele tempo que Deus determinou ainda não chegou ao fim no relógio de Deus. Então, com esse corpo, vamos dizer assim, com essa cauda, ele vai tentar arrastar o máximo de almas para o inferno junto com ele. Através do quê? De suas mentiras. E a palavra do Senhor diz que, se possível, enganaria até os escolhidos. Até os escolhidos. Você acha que se você aplaudir genocídio hoje, você está do lado do Salvador, que deu a sua vida para salvar a tua? É isso que você acha? Então o diabo está conseguindo te enganar, minha irmã, meu irmão, ou meu amigo. Cristo é pela vida. Ele se deixou esbofetear, ele se deixou cuspir, ele se deixou enfiar uma lança no seu lado, ele se deixou odiar por amor da tua vida. E você vai dizer para mim que ele aprova a genocídio? Morte de 40 mil pessoas que não tem como se defender? Busque a definição de guerra no Wikipedia. Procura a definição aí no Google. Pergunte o que é guerra. E você vai descobrir que é um conflito entre dois países ou duas nações que possuem capacidade militar. Que conseguem sustentar uma briga, que tem armamentos. O que Gaza tem de armamento? Você consegue me responder? Eles estão subjugados há mais de 75 anos. É tudo cercado, ninguém sai de lá. Eles estão presos, é um presídio a céu aberto. Eles não têm arma nenhuma. Isso que está sendo cometido ali não é uma guerra, a guerra de Gaza. Quem diz isso é uma pessoa ignorante, que nunca nem aprendeu a ler, vou falar bem assim mesmo, sabe? Tem gente que não sabe ler, não respeita os pontos, não respeita as vírgulas, não sabe quando inicia um novo parágrafo, entendeu? Vá buscar o que é guerra no dicionário e descubra o que é que Gaza tem para se defender lá. Depois você me diz para mim se aquilo é uma guerra. Responde para você mesmo, entende? Então, é toda uma falsidade que paira no ar e por causa que a igreja se distraiu. Again, de novo eu estou dizendo, não são todos. Não são todos. No meio de todas as denominações tem um grupo sincero que ama a Jesus de verdade e que quer propagar o seu reino e a sua libertação e quer ensinar as ovelhas
como sobrepujar, como suplantar, como subjugar esse DNA que nós recebemos. E nós recebemos esse DNA, minhas irmãs, meus irmãos e meu amigo, por nossa própria escolha. Foi por nossa própria escolha. Alguém poderá dizer, mas foi a Eva e foi o Adão, não fui eu. Negativo. Sabe o que eu tenho para te dizer? Se fosse você ou eu lá, nós teríamos feito a mesma escolha. Nós teríamos feito a mesma escolha e Deus pode te mostrar isso. Ele te mostra isso. Nós temos inclinações e você sabe disso. Então, para não delongar, mais ainda do que eu já delonguei, este áudio, eu vou finalizando por aqui, pedindo a Deus de toda a minha alma, que tenha misericórdia da minha vida, da tua vida, da minha família, do meu filho, da minha nora, dos meus netos adotados, que Deus tenha misericórdia de nós, Deus tenha misericórdia daqueles que são sinceros, daqueles que estão batalhando com lágrimas para continuar no caminho estreito, Quero te relembrar, Jesus não prometeu riqueza não, viu, minha irmã, meu irmão? E nem meu amigo, ele não prometeu riquezas, ele não prometeu prosperidade, mas ele te dá para aquele dia. Você vai ter o que você precisa para cada dia. Por quê? Porque ele não quer que nós venhamos a nos desviar do nosso propósito. Qual é o teu propósito? Qual é o meu propósito? O nosso propósito não é entrar na eternidade com Deus e ficar livre desse DNA, que pode sim nos trazer vários problemas, e você sabe disso. Eu não sei se tem adolescentes me ouvindo, ou jovens, eu gostaria que tivesse adolescentes me ouvindo. Eu me converti aos 16 anos, eu correndo aceitei Jesus porque eu entendi que havia alguma coisa de muito errado que tinha acontecido conosco, com a humanidade que Deus criou. E eu quero te dizer só mais uma coisa. A maior tentativa do inimigo de Deus vai ser um dia virar para Deus e falar, olha, eu vou te provar que essa humanidade que você criou, eles gostam mais de mim do que do Senhor. É isso que o diabo quer fazer. E de que lado você vai ficar? Você vai contar para a balança do lado do diabo ou você vai contar do lado do Senhor? Que você conseguiu entender o que foi que Cristo passou aqui para te livrar do inferno e do diabo. Olha, é sério, meus irmãos e minhas irmãs. Por muito tempo, a igreja deixou o negócio meio no oba-oba, sabe? Dá para ir de qualquer jeito, entendeu? Divorciou, não faz mal, arrumou outra, vem aqui que eu faço casamento, não tem problema, entendeu? Pararam de pregar que nós temos que negar-nos a nós mesmos. Existe uma necessidade de nós dizermos não para nós mesmos, em muitas situações, entendeu? Mas a igreja não, tô dizendo de novo, não são todos. Quem sabe que é sincero, ele sabe que é sincero. Mas quem sabe que alargou o caminho também sabe que alargou o caminho. Não se vai de qualquer jeito. E é necessário que hajam mensagens gritando a todo pulmão. O caminho continua estreito. E existe sim a necessidade de nós negarmos a nós mesmos. Não tem outro jeito, saiu da boca de Jesus, e isso foi ele que proferiu estas palavras. Então, assim que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, eu vou estar dando continuidade nestas leituras e que Deus prepare a nossa alma, porque daqui para frente você vai poder entender, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que escuta esse áudio, o que foi que o Filho de Deus teve que sofrer para que você não gaste a sua eternidade no inferno, sabe? Nós vamos ler com detalhes isso aqui em 2 línguas. Então, assim que Deus tenha misericórdia de nós, e eu estarei dando continuidade com estas leituras.